Olá, tudo bom? Seja mais vindo aqui, bem-vindo ao nosso bate-papo sobre concurso público. E esse, Nathalie, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigado gente, por aceitar meu convite. Aqui é um bate-papo, tranquilo, simples, mas ele tem um objetivo. Eu quero descobrir o que aconteceu na sua vida para extrair as lições de concurso. Por isso que o nome do podcast é Lições de Concurso. Lembrei agora, tem um tempo que eu não fazia. Então, Lições de Concurso. Nathalie, primeiro eu queria que você apresentasse. Bem, me chamo Nathalie, sou defensora pública no estado de Sergipe, sou colega aqui. Colega minha. E sou esposa, sou mãe de pet. Sou mãe de pet. E é isso, acho que é a apresentação básica. Perfeito. Não se preocupe, não. Eu faço ótimas perguntas, né, moça? Nathalie, durante toda a sua trajetória de concurso, qual foi, assim, a sua maior dificuldade, a sua maior angústia? Eita, essa é fácil. Essa é bem fácil. Qual é? Porque minha maior tristeza, assim, de concurso foi quando eu reprovei na segunda fase da Bahia, que era o meu estado. Foi em que ano isso? Isso foi em 2022? Acredito que sim. E perder em casa foi disparada a pior sensação do mundo, assim. Eu acho que eu costumo falar que eu fui pro fundo do poço do concurseiro. Eu estive lá. Então, acho que a sensação que eu tenho é que todo concurseiro que tá mal, assim, por alguma reprovação, eu falo, te entendo porque eu estive lá, assim. Então, essa pergunta é bem fácil. Reprovar em casa, acho que deve ser a pior sensação concurseira do mundo. E eu posso te dizer o seguinte, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu fui reprovado aqui na prova oral. Foi mesmo? Por 0,05. E ganhei no recurso administrativo. Então, durante esse período, eu senti o mesmo que você sentiu. Pois é. Então, é isso. Eu sei exatamente o que é. Então, essa foi, tipo, e depois da reprovação, como é que foi para você? Então, aí a gente acha que não vai ser mais feliz em lugar nenhum, que acabou. Mas aí a vida dá voltas. E pouco tempo depois dessa reprovação na Bahia, veio a prova de Sergipe. E eu passei super bem aqui. Tanto que já fui chamada, tô aqui já tem 2 anos. E hoje eu amo morar aqui, eu amo ser defensora em Sergipe. Sou muito feliz aqui. Então, assim, essa volta por cima não foi fácil. Não foi mesmo. Tive que... A ideia era ir do jeito que tava mesmo. Então, assim, passei 1 mês, eu acho, assim. Não foi um dia, não foi uma semana. No mínimo 1 mês. 1 mês na fossa. Na fossa, sim. E segui fazendo prova porque não tinha opção. E entre elas foi Sergipe. Fiz outras provas. Ao total, já fui aprovada. Eu fui aprovada em 9 primeiras fases de defensoria. No final, sou aprovada em 4 provas. E tem que continuar. Então, assim, eu botei na minha cabeça que, tá, não vai ser Bahia, mas algum lugar. Eu vou ser feliz em algum lugar, no lugar que for. Então, depois de muita terapia, muita ajuda da família, meu namorado na época, que hoje é meu esposo, me ajudou muito também. Porque aquela coisa de todo seu lado, pro que deve e vamos lá. Então, isso fez muita diferença também. E continuei, porque não tem opção. Acho que quando a gente tem o sonho, assim, e isso foi uma coisa que me ajudou muito também, que eu realmente tinha o sonho de ser defensora. E eu acho que isso ajuda muito, porque dá o gás que você precisa para poder continuar, independentemente de qualquer coisa. Então, eu conseguia colocar o estudo para concurso como a prioridade da minha vida, assim, na época, porque o sonho de ser defensora era muito forte. Então, em determinado momento eu percebi, não vai ser em casa, mas vai ser em algum lugar. Então, e uma coisa que me ajudava muito também é que eu não ficava teorizando muito
imaginando muito de como é que seria em tal lugar, como é que ia ser minha vida no norte, como é que ia ser minha vida no sul. Eu fiz prova de norte a sul do país, assim, sem especular muito em como seria. Só queria ser. E depois eu via como é que ia ser. E aí eu dei muita sorte que, no final das contas, eu fui ser efetivamente aqui. Hoje, depois de defensora, eu vejo que efetivamente faz muita diferença pra nossa vida, né? A instituição, pelo menos é tudo perto, mais. né? Pô, super perto. Eu tô em Salvador sempre que eu posso, assim. Sempre que eu quero, efetivamente, eu posso estar lá. Então, fez muita diferença, claro, na prática. Mas isso me ajudou. Não digo que é certo, mas uma coisa que me ajudou a continuar e a estudar, focar, era isso. Eu focava em que eu queria ser e depois eu pensava como é que eu ia resolver a distância, como é que eu ia resolver os outros problemas, porque depois que toma posse tem problema também, né? A gente acha que não, quando a gente tá estudando, a gente acha que o único problema da nossa vida é passar. E que aí depois que passa, parece que vira mil maravilhas. Não é bem assim. Claro que a vida é muito melhor concursada, isso não tem dúvida, mas A vida é só mudança de problema, né? é exatamente isso, eu falo isso direto. Só muda o problema. Mas tem novos grandes problemas aí pra resolver. Inclusive, no caso da defensoria, problema das outras pessoas, né? Porque a gente passa a lidar não só com os nossos problemas, como o problema de toda a população que a gente atende. Então, ainda tem essas questões. Eu comecei pelo fim, ou pela pergunta que eu acho mais importante, mas vamos voltar para o começo e agora a gente vai mais normal, né? Como foi que você se interessou pelo direito, a faculdade e o concurso público? Como é que foi isso para você? Eu vim de uma família que é basicamente toda concursada. Minha mãe é promotora. Meu pai é oficial de justiça. Na Bahia. Na Bahia. Os dois são na Bahia. Minha irmã é procuradora, minha madrasta é analista, enfim. Então, a família é toda de concursados. Então, naturalmente, a gente cresce nesse ambiente de entender que é uma coisa boa ser concursado. E do direito. Então, assim, eu não sei em que momento eu decidi que eu queria fazer direito, mas acabava sendo uma coisa muito natural. Não houve pressão dos meus pais, eles sempre apoiaram tudo, são grandes apoiadores. Mas foi uma coisa muito natural. Chega ali no terceiro ano, em determinado momento, ainda fica na dúvida um pouco, uma psicologia, até design de interiores passou pela cabeça. Mas, no final das contas, foi muito natural seguir esse caminho que já estava, assim, predeterminado de outras formas. Então, e aí foi direito. E durante a faculdade toda, eu sempre soube que queria fazer concurso. Isso também não era uma dúvida. Agora, para qual concurso, né? Era a dúvida. Você entrou na faculdade já sabendo que queria concurso? Já. Mas isso pelo ambiente que você vivia? Sim. E pelo fato de você já ter entrado na faculdade querendo ou sabendo que queria fazer concurso, você enfrentou e encarou essa faculdade de uma forma diferente? Ou não? Na prática, não. Na prática, eu vivi a faculdade como todos os outros alunos. Às vezes, a gente começa achando que vai estudar livro capa a capa. Chega no meio, você já tá lendo caderno na véspera da prova. Normal. Segui a vida normal. Fiz intercâmbio. Quando chegou no final da faculdade, que aí eu comecei o estudo para concurso. E aí, pro final da faculdade, eu comecei fazendo concurso de técnica analista. No último semestre, cheguei a ser aprovada num concurso de analista, de técnica analista TRF. Nunca fui chamada, mas já foi um pontapé inicial, assim, para poder... Não estudo para concurso mesmo, mas... Como foi para você esse primeiro estudo para concurso de técnica analista? Errado. Como foi esse estudo? Conta para mim. Estudo por videoaula, perdendo um tempo retado, fazendo caderno à mão. Assim, na minha opinião, toda errada. Sim. Eu tô aqui para saber as suas lições. Claro que, assim...
Eu acho que chegou a me ajudar depois no estudo para a carreira final. Até essas videoaulas, eu acho que tudo que vai Tudo acontecendo colabora. Mas assim, dizer que é o que eu acho que aprovou... Dá um resultado. Não é. Então, assim, eu acho que o que fez, por exemplo, eu ter sido aprovada nesse concurso de técnica analista no final da faculdade foi que, em determinado momento, eu percebi que eu estava perdendo tempo vendo videoaula e, basicamente, fiz questões. Peguei um curso desses, ignorava todo o PDF e até o final e começava pelas questões. Então, estudava, fazia todas as questões de todas as matérias que iam caindo. E aí, alguma coisa ou outra que eu não fazia ideia, assim, ia dando uma anotada em post-it. Eu era a louca do post-it na época. Isso foi em 2017. Eu formei em início de 2018, isso foi em 2017. Eu tô anotando porque, como o podcast é lições de concurso, no final eu digo as suas lições. Sim. Se eu não anotar, nem eu vou saber. Então, eu já vou anotar aqui, ó. Pode continuar. Pronto, então assim, o que eu acho que eu fiz de errado, videoaula. O que eu acho que eu fiz que deu muito certo, questões. E nesse caso das questões, foi até um estudo reverso, assim, que chama. Comecei pelas questões em muitas coisas. Muitos assuntos eu não estudei nada teórico. E fui só para as questões. E aí eram questões, o que eu não sabia muito, assim, precisava gravar. E isso era uma coisa também. Eu fazia o que precisava ser feito. Na minha cabeça, assim, esse negócio, tem que entender tudo, tem que saber tudo. Acho que ficou muito claro desde o início que não tem como. Estudava para acertar a questão. Estudar para acertar a questão. Exatamente isso. Então, assim, percebia que a banca repetia a questão. Então, assim, em determinado momento eu já sabia como é que a banca cobrava. E, naturalmente, qual era a resposta, basicamente pela linha da banca. Sim. Que antigamente tinha mais essas bancas muito repetitivas. Assim, a CESP era 100% repetitiva, sabe? Então, focava nisso. O concurso era CESP, era questão CESP até morrer dos assuntos. Então, esse foi o início de tudo, assim. Mas aí era concurso para técnica analista. O edital era mais restrito. Então, conseguia dar uma passeada pelo edital. Dava para aprofundar mais, né, nas questões, assim. Você conseguia zerar melhor o edital. Quando eu formei... Nesse você foi aprovada, mas não foi convocada, né? Não, nunca fui. O concurso expirou aí. E aí depois que se formou? Formei, apresentei TCC em março de 2018. Em abril de 2018. 1º de abril, o dia da mentira, comecei a estudar. Aí eu já comecei a estudar para a carreira que eu queria, para a carreira fim, já era para defensoria. E... Isso foi que ano? 2018. 2018. Abril de 2018. E aí já foi concurso, estudei pelos ciclos, já com cronogramazinho, já focada. Assim, Você achou importante para você, tipo, ter um cronograma pronto para você seguir? Foi fundamental. Assim, ter um cronograma para mim, ainda mais que eu sou virginiana. Então eu preciso ter uma organização mental. Pra mim, a pior coisa era quando eu sentava, antes de ter um cronograma, por exemplo, eu sentava e não fazia a menor ideia do que eu ia estudar no dia. Que é isso, eu perdia mais tempo decidindo o que é que eu ia estudar do que efetivamente estudando. Então, quando você tem um cronograma pronto, você só precisa seguir aquilo ali. Você não precisa gastar tempo e, acredite se quiser, mas o tempo, a energia mental que você gasta decidindo o que você vai estudar, por onde você vai estudar, qual material, pega um, pega outro. Nunca tem aquela segurança, porque é você que está escolhendo, não tem experiência que tem quando é no final. Eu falo isso muito para os meus alunos de mentoria, o quanto você ganha em receber tudo já prontinho. Muito. Gente, vale cada centavo. Vale cada centavo. O cronograma realmente, assim, seria nada sem um cronograma. E quando você consegue delegar isso, claro que você precisa ter um autoconhecimento, entender o que é que... Com o tempo, você quer também. Exato. Com o tempo você também vai se entendendo, vai entendendo melhor a dinâmica e consegue, sei lá, eventualmente até adaptar um cronograma que venha pré-definido pra você. Com o tempo você consegue adaptar, precisa mais disso e tal. Beleza, mas assim, quando você não sabe por onde começar, não sabe o que fazer.
você conseguir delegar isso pra uma pessoa experiente, que sabe o que tá fazendo, que vai te dar o caminho das pedras, não tem por que não fazer isso, assim. Eu pensava muito isso. Então, pra mim, foi fundamental ter um cronograma. Então, essa foi uma questão também que eu acho que foi de acerto meu. Eu já comecei o estudo pra carreira fim com um cronograma. Então, assim, eu considero que eu já comecei certo. Eu não perdi muito tempo descobrindo como estudar. E eu estudava em salinha de estudo, então eu sempre tive muito contato com concurseiros. De todos os cursos, que fazia prova para todas as carreiras, enfim. E uma queixa deles era justamente essa, de que eu demorei muito tempo para poder acertar a forma de estudar, para descobrir minha forma de estudar. E é natural, porque também cada pessoa tem a sua forma de estudar. Mas de uma forma meio unânime, quando você tem um cronograma a seguir, você consegue otimizar melhor seu tempo de estudo. E, enfim, focar no que efetivamente importa, que é adquirir o conhecimento. Para você, já sabendo tudo que você sabe hoje, o que é que seria, tipo, um cronograma ideal? Tipo, a pessoa, vou começar a estudar agora. O que é que tem que ter nesse cronograma? Um cronograma que abarque revisão. E que abarque um pouco de tudo, talvez. Então, que você consiga ler lei seca, ler jurisprudência, as partes principais de uma doutrina e a revisão. De uma forma que você consiga organizar isso. Ou seja, ter para você indicado, de acordo com os seus objetivos, os artigos de lei que você precisa ler naquela semana, as decisões judiciais ali para você, as súmulas relevantes, os principais conceitos doutrinários que são cobrados em prova, ou aqueles capítulos específicos de um resumo, por exemplo. Esqueminhas. Um esquema e um planejamento de revisão desse material todo. Com certeza. E questões, obviamente, né? Que você já questões, falou. obviamente, são Que deve sem estar a menor aí, dúvida. Questões. Sem a menor dúvida. Perfeito. E como é que era a sua rotina na salinha? Como é que era o seu dia a dia, assim? Então, eu... Você só estudava ou trabalhava? Eu só estudava, né? Eu tive esse privilégio de poder ser sustentada pelos meus pais e efetivamente só estudar. E aí eu peguei esse privilégio e fiz, vou investir nisso aqui. Então, tem gente que tem o privilégio e não aproveita, né? Exato. Então, assim, eu tentava aproveitar da melhor forma possível. E a ideia de ir para uma salinha de estudo era justamente fazer disso uma rotina de trabalho. Então, eu saía de casa no mesmo horário sempre, me organizava para almoçar ali naquele horário, eu levava marmita para a salinha de estudo, almoçava lá, saía de noite. Então, todos os dias, eu ia de manhã, passava o dia todo lá, saía de noite. Assim, eu sou da galera que gosta de conversar, eu não sou, assim, muito bitolada. Então, eu chegava lá, fazia amizade, conversava, mas era uma forma de conseguir focar e fazer da minha rotina de estudo um equivalente a uma rotina de trabalho. Perfeito. Certo? Então, a ideia de ir para a salinha era muito essa, assim. Você estudava quanto tempo, assim, por dia? Tem noção? Horas líquidas? Não, efetivamente, assim, sentar... Efetivamente, de hora líquida mesmo, dava 6 horas. 6 horas? Nunca conseguia passar muito disso. Eu chegava perto de prova, segunda fase, prova oral, aí dava um gás, mas... Eu também estava nessa média, 5 a 6 horas por dia. Não conseguia passar muito disso, não. Perdi a qualidade pra mim. Exatamente. Dava uma saturada, assim. Então, eu queria avançar, tipo, achava que só tava perdendo tempo. Você sentiu isso também, né? Muito, muito. Eu não conseguia passar muito disso. Realmente, assim, só véspera assim, né? Época perto de prova, que dá um gás. Aquele gás, né? Mas fora isso, a longo prazo, eu admirava muito quem conseguia, mas eu, particularmente, não conseguia, não. Então, era 6 horas por dia, aí ficava, tipo, umas 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, era mais ou menos assim, almoçava por lá mesmo? Almoçava por lá. Fazia, geralmente, umas 2 horas de manhã, umas 3 de tarde, por aí vai. Eu ficava até de noite. E aí, na prática... Davam umas 6 horas. Davam umas 6. Tirando, porque eu também, quando eu contava as horas líquidas, eu parava o cronograma a cada cafezinho. Eu saía pra tomar um café, eu parava o cronograma. Você contava? Eu contava o cronômetro, eu contava. Eu usava aplicativo.
era aprovado, eu acho. Aprovado, né? Eu sei que você vai contabilizando. Exatamente. Você tem quantas horas você estudou durante o período? Eu não lembro. Eu nem tenho mais aplicativo pra ver. Não lembro. Você achou útil contar as horas? Eu achava útil, mas vou dizer por quê. Eu não estudava, assim, com base em bater a meta de horas. Em regra, era pra bater a meta do cronograma, né? Perfeito. Mas eu achava que contando as horas fazia eu procrastinar menos. Porque aí eu botava, Nathalie, você tá aqui pra estudar. Estude pelo menos 6 horas líquida, né? Então, assim, eu sou muito procrastinadora. Então, se eu não tiver estratégias pra poder procrastinar menos, então isso pra mim era uma estratégia pra não procrastinar tanto. Porque às vezes também você vai... Enfim, se você estiver estudando em casa e você começar a se distrair com arrumar o armário, você vai estar se iludindo que você está estudando. Eu passo o dia todo em casa estudando. Mas se você se distrair com qualquer coisa dentro de casa, na salinha era a mesma coisa. Então, assim, eu passo o dia todo nessa linha, mas tem gente que passa o dia todo nessa linha não necessariamente estudando. Entende? Então, a ideia era essa. Você pode passar o dia nessa linha conversando, você pode estar viajando. E fim de semana? Estudava de domingo. Tava na salinha também? Então era de domingo a domingo, né? Estudava a salinha abria do domingo também? Abria. Então, assim, a primeira salinha que eu estudei era até sábado. Aí, meu primeiro ano de estudo, eu não estudava no domingo, eu estudava até sábado de tarde. Mas a partir do segundo ano já era de domingo a domingo. Qual a importância que você deu, assim, pra sala de estudos? Estudar numa sala de estudos que é diferente do ambiente da sua casa. Porque eu estudei em casa. Então, eu sentava no sofá, ficava lendo. Nossa. Daqui a pouco eu já estava, né? Justamente isso. Não, a salinha de estudo, assim, foi salvação. Porque pra mim tem várias vantagens. O ambiente, que proporciona tudo pra concentração. Então, assim, você tá ali numa sala silenciosa, ninguém te interrompe. Você tem um lugar pra você deixar o celular fora da salinha. Então, você deixa penduradinho ali, não mexe no celular, silêncio absoluto. A sua cabine ali, então eu estudava numa salinha que você pagava por aquela baia, eu deixava todas as minhas coisas lá de estudo. Era sua. Era minha. 24 horas seu ali. Aquele lugar ali era meu. Então eu tinha meus post-its pendurados, meu material ficava lá. Então, um ambiente de concentração sensacional. Fora isso, a convivência com outros concurseiros. Isso pra mim foi muito importante. Eu sou uma pessoa que realmente gosta muito de socializar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar com meus amigos. Então, a ideia de viver uma fase concurseira 100% isolada me desesperava. E muita gente fala que a vida concurseira é muito solitária. E pra mim não foi nunca. Porque eu comecei a estudar já na salinha. Então, em abril de 2018, eu estava lá. E isso possibilita justamente conviver com outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Porque quem não é concurseiro não entende. Ponto. Não tem como entender sua vida. Não tem como entender as suas renúncias. E é normal, não dá pra exigir de pessoas que não são concurseiras que entendam você 100%. Pode te apoiar, pode, enfim, respeitar. Pra qualquer coisa na vida, só sabe quem passa. Exato, exatamente. Então, assim, as pessoas podem respeitar, podem apoiar, mas, assim, não vai entender. Então, o concurseiro te entende. Então, diversas vezes foi lá que eu chorei reprovação, pulei de alegria com a aprovação, fiz amizades pro resto da vida, assim, porque a convivência também era muito intensa, você passava o dia todo lá. Então, acabava conhecendo muitas pessoas. Isso, pra mim, também foi fundamental, de diferença na minha vida concurseira em relação à minha salinha de estudos, ter uma salinha de estudo, foi isso. Essas duas coisas. Um ambiente que proporciona concentração, que te ajuda na concentração mesmo, e essa troca de experiências com outras pessoas, essa convivência com pessoas que estão na mesma luta que você. Então, em determinado momento, eu passei a achar normal estudar de domingo a domingo. Porque tinham pessoas que estavam ali estudando de domingo a domingo junto comigo. Então, eu não sou tão louca de estar querendo estudar todo final de semana. E, ao mesmo tempo, vendo, tá fazendo diferença para as pessoas, porque elas estão começando a passar. Essa galera aí do domingo a domingo tá rolando. Tá rolando. Você vai vendo, né? Exato. E aí, você, ao mesmo tempo, você consegue trocar experiências de cursos.
Vamos... Gostei. Fui nesse aqui, gostei. Esse foi bom. Ah, esse aqui não tanto. Ou então, vamos viajar junto pra fazer prova. E aí você já consegue dividir um quarto. Enfim, você passa a viver efetivamente como uma concurseira full time. Então, eu fui uma concurseira full time. E como é que era, tipo, a vida social durante esse período? Você já namorava? Já. Namorei o período todo. Rapaz, é um guerreiro, viu? Ele é. E ele super apoiou. É uma história super famosa, né? Vou falar pra Moacir. Que eu vou dar um exemplo, mas pode ser com rapaz ou pode ser com moça, tanto faz, tá? É uma pessoa, vou falar como pessoa, né? Namorava com outra e aí ela estudava e o companheiro ou companheira acompanhava, entendia, que nem você. Aí quando a pessoa passou no concurso, entrou, deu bem, comprou logo um carro, um negócio, acabou o relacionamento. Aí a pessoa disse bem assim, mas eu fiquei com você, te ajudei, ao seu lado e tudo mais. Ele disse, pois é, agora você tem a missão de ajudar outro. Você é muito bom nisso, agora ajude outro, né? O outro, né? É uma piada que rola no Twitter. Não, uma piada que rola no Twitter para o pessoal que acontece. Acontece. Ai, não, no nosso caso a gente casou eu mesmo. Vi as fotos do seu casamento, um lindo casamento. Você estava linda de novo. Casamos. Ele, assim, me apoiou o tempo todo. Ele esteve comigo o tempo todo, desde o meio da faculdade. Então, assim, a conquista é muito nossa também. Ele apoiou demais. A gente se via sempre, claro, passava o dia na salinha, mas todo final de semana a gente estava sempre junto. No final já, a gente já estava até morando junto. Ah, morando junto. No final, isso já foi mais pro finalzinho. Bem pro finalzinho. Mas, assim, em regra, todo sábado à noite... Saía da salinha direto pra casa dele, a gente saía pra jantar, enfim. Domingo também. Às vezes, saí pra almoçar domingo. Ou eu ia pra salinha antes, acordava cedo, estudava no turno da manhã, saía depois pra almoçar, enfim. Ou o contrário. Ou, sei lá. Pegava a manhã livre e depois ia pra lá. Exatamente, pegava a manhã livre e ia final da tarde pra salinha. Das duas. Mas a gente tava sempre junto, não... Assim, claro perfeito. Que foram aí uns bons anos o cara provou... em suspensão de planos futuros. Foi a maior prova, uma das maiores provas de amor aí, segurar isso aí. Ser namorada de concurseiro não é uma tarefa fácil, definitivamente. Não, minha mulher fala até hoje. Traumas até hoje, né? Você me deve muito. Ela fala bem assim, você me deve muito, porque E é verdade. Eu fiquei aí do seu lado... o tempo todo. Então você me deve... Não, você me deve muito. Não é mesmo, mas eu sei que devo. Tô pagando. Calma, Satomi. Tô pagando. Não, eles merecem mesmo, viu? Quem fica do lado de concurseiro, Ave Maria, merece todo... Porque é uma vida assim, como diria um amigo meu, uma cachorrada, né? Você vê que não é um cachorro, né? Ali, naquele negócio. Mas eu quero saber o seguinte. Então, teve o TRF e quando foi que... Eu sei que, pelo menos para mim, para muitas pessoas que eu venho conversando, existe um processo, um período que as coisas não andam... demoram para começar a acontecer. Tipo, você vai começando a fazer as provas, demora um tempinho. Como foi esse período para você, até começar as primeiras aprovações na primeira fase? Como é que foi esse período para você, assim, mentalmente? E como é que você encarava isso? Tá, vamos lá. E se teve, né? Ou se você sempre sentiu uma evolução clara, ou sentiu que ficou estagnado um tempo? Nada. Comecei a estudar em 2018, né? Como eu disse. Eu basicamente não fiz provas. Tiveram algumas provas de defensoria em 2018, não fiz. E aí chegou o início de 2019, tiveram 3 provas, não esqueça. São Paulo, Minas e DF. No primeiro semestre, eu não tinha nenhum ano de estudo ainda. Fiz as 3. Claro que eu perdi nas 3. Foi uma seguida da outra, assim, e... Enfim, perdi nas 3. Mas...
foi muito bom eu ter feito, porque eu senti foi quase um ano depois do início do estudo, eu senti que estava no caminho certo. Porque cheguei perto, assim, fiquei por algumas questões e tudo mais. Então, com um ano você já estava... Com um ano eu estava assim... Chegando perto da primeira fase. Achava eu, né? Ah, sim. Achava. Qual foi a tua pontuação, mais ou menos, o percentual? Eu fiquei, tipo, por 4 pontos do corte. Nessas provas, mais ou menos, né? Uma eu fiquei por 4, outra eu fiquei por 5. DF foi aquela CESP, uma errada no lance certa, e aí foi meio caos. Pronto. Mas, tanto Minas quanto São Paulo, cheguei assim, 3, 4 pontos. Eu fiz, pô, legal. Legal, daqui a pouco eu tô competitiva, nananã. Mas eis que chega Aí depois, em 2019, não teve mais provas de defensoria. Fiz umas outras provas, assim, juiz leigo, conciliador e tal, nanã. E chega 2020 e fecha tudo, pandemia. Então, assim, caos. Foi mesmo. Caos, puro caos. E aí, pronto. Quem era acostumado a estudar 6 horas por dia, pandemia, cai por terra. Não podia ir pra salinha. Não podia ir pra salinha. Volta pra estudar em casa. Quem tá acostumado a estudar em salinha, pra estudar em casa, é difícil. E aí, pronto, né? Porque aí tem mãe falando aqui, irmão falando ali, nananã, pai e tal. Caos. Então, assim, meu rendimento de estudo... E aí, nesse momento, já tinha aí 2 anos de estudo, né? E tal. E na pandemia eu fiz os 3 anos. E eu já tava então com a base meio você ficou formada. estudando aí na pandemia... Estudei 1 ano em casa. Aí na 2020... Foi 2019, ali, fevereiro de 2019? Não, foi 2020. Isso, fevereiro de 2020. Fevereiro, março do lockdown foi a partir de abril, maio. De ali, março, foi? por aí. Março, abril, exatamente. Então 2020 foi em casa, né? 2020 todo em casa, o rendimento caiu bastante. E aí entra a super... Era lidar com a Sem cabeça, prova. né? Sem prova, não sabia quando é que ia voltar. E lidar com a cabeça, a sensação que eu tinha era que só eu não estava estudando direito, todo mundo estudando muito, e que quando as provas voltassem... Todo mundo ia arrebentar. Todo mundo ia arrebentar, e eu que tava achando que tava indo bem, pronto. As pessoas iam, todo mundo passar na minha frente. Então, assim, é uma super noia. Perdeu a referência do pessoal que Não, total. E aí, o que me ajudou na pandemia, mais uma vez, foram as questões. Eu já tava com uma base, assim... mais ou menos formada, não de tudo, obviamente, não existe zerar edital, né, assim, prova de, pelo menos de carreira, acho que não tem como. E aí, fiz muita questão na pandemia, era a única coisa que eu conseguia estudar melhor, era o que me fazia prender mais minha atenção. Nossa cabeça a mil, ansiedade a mil, o que me deixava ali no estudo mais eram as questões. Então, eu fiz uma grande revisão por questões. E nessa época, eu lembro que muitos cursinhos lançaram simulados. Então, eu me acabava nos simulados, fiz muitos simulados. Até que, em 2021, teve a reabertura, primeira prova da Defensoria do Rio de Janeiro. Peguei essa prova como a prova da minha vida, assim. E, a partir disso, da reabertura de 2021, tive alguns marcos. Foi quando eu larguei a atividade física. Um grande caos. Larguei a atividade física, larguei tudo em prol do estudo. Fiquei louca. Não recomendo. Nem eu. Não recomendo. E aí, mas foi dando certo. Porque eu entrei numa vibe assim, full time. Fui aprovada na primeira fase da Defensoria do Rio. E logo depois teve a segunda fase. Na segunda fase do Rio, eu tive que conciliar a segunda fase, minha segunda fase, com a primeira fase da Bahia. Então... Que é que você queria. Que era o meu grande sonho. Então, eu tava entre me dedicar pra minha primeira e segunda fase ou me dedicar pra primeira fase da Bahia. Será que eu tô boa o suficiente em primeira fase e não preciso dar tanta atenção? Porque a segunda fase eu preciso dar atenção, já que é minha primeira e segunda fase. E a Defensoria do Rio tinha uma questão, uma coisa, que era... A prova oral era só classificatória. Quem passava pra prova oral tava dentro. E aí você ficava ainda naquela coisa, poxa, imagina se eu passo e acabou, né? E aí, ao mesmo tempo, é a Bahia, meu estado. Então, assim,
foi grande caos na minha vida. Isso aí, uma grande loucura. Eu chorava todo dia. Horrível. Péssimo. Mas aí, fui tentando conciliar os dois. Fiz um cronograma, mais uma vez aí, a importância do cronograma. Fiz um cronograma, perdi um tempão fazendo cronogramas. Pedi ajuda, pedi a opinião das minhas amigas. O que eu faço? Pronto. Passei na primeira fase da Bahia. Muito bem. E em relação à segunda fase do Rio, eu fiz o mínimo em cada banca, que era o que era necessário para ser em tese aprovada. Mas aí tinha a cláusula de barreira. Então, assim, acho que só umas 100 pessoas foram em tese aprovadas, mas só 50 iam pra oral. Não fui pra oral. Fui pra segunda fase da Bahia. E aí você pensa o quê? Nathalie vai passar nas primeiras fases. Pô, você pensa, passei na Defensoria do Rio, que é super concorrida. Passei na Defensoria da Bahia, que foi super concorrida. Passei bem nas duas. Agora foi, né? Agora vai ser só... E aí não é assim. A vida concurseira, assim como a vida normal, não é uma linha reta. Pelo menos pra mim não foi. Pra ninguém que eu conversei. Pois é. Então, assim, cheguei na segunda fase da Bahia, perdi. Judicializei depois, mas efetivamente perdi primeiro. Perdeu em que... Perdi em penal. Penal. Todo mundo que perdeu... Você sabia que quando eu fiz a Defensoria da Bahia, tinha também a cláusula, né, para você ir da segunda fase para a prova... É porque lá tinha a prova tribuna e tinha a prova oral, quando eu fiz. E aí, na primeira fase, eu passei, mas eu passei assim... Passavam 400 e eu passei em 392. Eita. Um negócio assim. E para a próxima fase só passavam 200. Então tinha que passar 190 pessoas na minha frente para poder entrar na lista dos 200. Né? E aí eu cheguei para um colega meu e disse assim, vou fazer não. Ele, você é louco? Porra, já passou. Faça, pelo menos você aprende alguma coisa. Okay. E eu disse, tá bom, então vamos lá, vamos fazer. Aí fui fazer. Por incrível que pareça, não sei quantas pessoas perderam a prova de penal. Eu consegui tirar o mínimo e eu fiquei em 170 e pouco. Ou seja, passei 200 e tantas pessoas porque o pessoal perdeu a prova de penal. Então... não pode desistir, não. Não pode mesmo. No seu também, então muita gente perdeu Muita gente perdeu na de penal. Muita gente. E foi o nosso começo da nossa conversa, né? Que você disse que aqui é que pegou um mês de tristeza e... Não, e assim, logo depois da prova da primeira fase da Bahia, um mês depois foi a primeira fase de Goiás. Era a mesma banca. E eu passei na primeira fase da Bahia super bem. Chegou na prova, na primeira fase de Goiás, eu perdi, assim. Então... Qual a sensação? Você achava que tava, tipo, tô passando, eu vou passar em tudo a primeira fase? Mas eu acho que, assim, é um tapa na cara que às vezes a gente precisa mesmo, né? Pra calçar a sandália da humildade. Não é bem assim. Tem que estar sempre revisando. Tem isso também. Quando essa primeira fase... eu tinha mais facilidade na primeira fase. Depois dessa, eu passei... algumas boas primeiras fases, mas assim, não dá pra subestimar. Se você pudesse eleger assim, tipo, o que mais faz diferença na primeira fase de estudo, de conteúdo? Você mais focava? Lei, doutrina, jurisprudência, questões, ficar revisando? Pra mim era revisão. Revisão. Tá. Chegava em véspera, semana de prova pra mim era semana de revisão. Tá. Então, minhas anotaçõezinhas, meus post-its, até mesmo as questões, enfim. Semana de prova pra mim sempre foi semana de revisão. E pra mim é isso que fazia diferença pra mim. Realmente fez toda a diferença. Semana de prova. Revisão. Mas eu tô falando assim, tipo, em termos de conteúdo. Vai seca, né? Não tem jeito. Né? Eu acho. Tenho amigas que são aí ratas de foguetinho.
sei se você já viu uns foguetes que tem na internet pra ir pintando. Eu não era a pessoa que fazia isso, não. Mas... O que é isso? Ah, menino, tem um negócio aí que você vai pintando, tipo... Os artigos, né? Os artigos, Pra ir pintando à medida que... O importante é você ler. Ler, né? Pra mim, o importante é ler. Tá lendo... A minha vida era o Vadimeco. A minha vida era decorar o Vadimeco. É isso. Hã? Perfeito. Minha também. E aí tinha um Vadimeco, muito engraçado isso. Isso se apega, né? Aquele Vadimeco, né? Meu Vadimeco tá comigo até hoje, Eu tá? também. Ah, você é doido. Que nada, era um Vadimeco. No final, ó, hoje em dia ele não tem capa nem de frente, nem de costas. Todo rasgado. Todo rasgado. Todo cheio de post-it, que eu já falei que eu sou a louca do post-it. Todo cheio de post-it. Eu grampeava as atualizações. As atualizações grampeadas. Todo anotado. Não, e eu anotava de grafite, assim, de lápis. Por quê? Porque daqui a pouco eu tinha que apagar um pouquinho pra poder dar espaço pra botar mais uma outra coisa. Porque surgia uma outra coisa e eu colocava, tipo, nome de teoria, atualização, tudo. Jurisprudência, metia umas setinhas com jurisprudência. Meu História de comprar Vadimeco novo. Vida. Não existe isso. Eu mesmo atualizava. Claro. Era o meu Vadimeco, minha vida, assim. Eu lembro que na primeira fase daqui de Sergipe, eu trouxe ele. Porque como eu vim de carro, era mais fácil, porque no avião é mais complicado você meter um Vadimeco todo sem capa, nananã, pra ficar levando por aí. Aí eu tinha um outro caderninho que eu levava. Ruim era o Vadimeco que tinha que levar pra prova, que não era o meu. Exato. Aí era um desespero. Aí era triste, viu? Porque não era o mesmo. Eu não tinha sabia que ser no um canto novo. que tava o artigo já. Aí era insuportável. Mas o meu Vadimeco, e aí eu acho que foi uma coisa que ajudou na minha primeira fase daqui também, por exemplo. Porque eu vim com ele. Então, assim, minha revisão de véspera... Foi com ele. Foi com ele. Eu sabia onde é que tava tudo já. Assim, tal coisa... Espera aí, tá mais ou menos por aqui. Já tinha ele todo mapeado na minha cabeça. Pra mim, quanto mais eu pegava o Vadimeco e mais revisava aquilo, mais rápido eu ficava em revisar aquele negócio. Sim, pra você sim, era assim sim, também? sim, com certeza. Porque tá ali, já tá... Você vai batendo o olho, né? Você vai batendo o olho só. Você não precisa descobrir o que é que tá ali já. Eu vou botar essa frase, viu? Pode O colocar. programa de Nathalie, meu Vadimeco, minha vida. Pode botar, com certeza. Meu Vadimeco. Quem conhece sabe. Vou mandar uma foto pra você dele. Mande. Você bota assim no cantinho. Ei, mande uma foto. Tá aqui? Tá aqui. Tá aqui? Então, Tá, quando você eu chegar trouxe. em casa, você vai tirar uma foto com o Vadimeco. Vai Tá bom, mandar, pode porque deixar. a capa vai ser o Vadimeco. Eu vou botar bem assim, Defensora, Sergipe, e vai ser meu Vadimeco, minha vida. Combinado. Vai ser uma ótima capa de YouTube. Sim, aí depois que passou esse aqui em Sergipe, como é que foi a trajetória? E aí, continuei. Eu fiz mais de 10 provas, certo? Aí eu passei a maioria, de vez em quando ia lá e perdia. Depois da prova oral da Bahia. Porque no final das contas eu judicializei, consegui eliminar, fiz a prova oral. Na semana seguinte da prova oral da Bahia, por exemplo, teve a primeira fase do Mato Grosso do Sul. Perdi. Então, assim, é só pra mostrar que... E, assim, eu fui aprovada na prova oral da Bahia. Então, assim, a pessoa que tava com conteúdo, porque mesmo subjúdice, fui aprovada. Chega na semana seguinte, literalmente semana seguinte, perdi na primeira fase. Então, essa vida concurseira, literalmente... No final das contas, como eu falei, foram 9 aprovações em primeira fase. Ao longo de mais ou menos 2 anos, né? Esses anos, em 2021, 2022. Foram, assim, foi o boom de defensorias. Fiz todas. Só não fazia as que eram no mesmo dia. Por exemplo, acho que a do Pará coincidiu com a daqui, a do Ceará, enfim. Mas assim, fora isso, fiz todas. E não era linear. Já tinha ali uma aprovação em primeira fase, meio mais garantida, mas chegava a segunda fase, me quebrava outra coisa. Todo mundo me perguntava, você tá perdendo em segunda fase, você tem que descobrir o que é que você tá errando em segunda fase. Eu falei, gente, uma prova eu perco na penal, outra prova eu perco na civil, uma na penal, outra na civil. Eu não sei o que eu faço, não sei, tipo, não dá. Eu tentava, eu treinava, fazia o que dava, mas assim... Então era zero linear mesmo. Sabe o que foi que eu fiz pra segunda fase? Eu peguei todos os espelhos de prova que eu consegui. Principalmente de penal. Que eu achava mais complicado e muita gente perdia em penal. Aí eu fui
elencando assim, todas as peças que caíram, aí depois eu ia botando do lado das peças. Todas as preliminares que caíram, todos os argumentos caíram, todos os crimes caíram, todos os argumentos caíram. Viu? E aí eu tinha meio que na cabeça, principalmente as preliminares, já tinha tudo na cabeça. E os principais peças, né? Então, assim, quando eu chegava na prova, eu sabia que o CESP não ia descontar se eu botasse uma coisa que não existia. Sim. Mas se existisse, ele ia descontar. Então eu pegava e botava todas. Tudo as preliminares. O que eu achava que cabia, eu botava, entendeu? Então, e repetia as mesmas coisas, menor de 21. Maior de 70. Era as mesmas coisas que eu falei, pronto, aqui tem um padrão de tanta coisa que eles repetem, jogam aí dentro, na historinha. E aí eu fiz assim. Quando é a mesma banca, ajuda, né? Não, eu só fazia CESP. Pô, eu fiz de tudo. Não, Isso complica um pouco também. A padrão FCC e CESP eram completamente diferentes. Assim, minha carreira de analista foi tudo FCC. E depois que eu fui para a carreira jurídica, eu fiz várias, mas defensoria, quando eu foquei em defensoria, é que você focou desde o começo. Eu fiquei fazendo, depois eu foquei em defensoria, eu só fazia CESP. Então, até as 3 defensorias que eu fiz CESP, fiz Alagoas, perdi na segunda fase, Bahia passei e Sergipe passei. Fiz 3 só. Você fez uma quantidade imensa. Mais de 10. Agora me diga o seguinte, como é a sensação depois que você é aprovada, como é que é esse negócio assim, foi para você? Ai, é bom demais. Acho que, assim, há uma expectativa muito grande, né, por esse momento. E é efetivamente, talvez, né, uma das maiores felicidades que a gente pode ter. Mas antes, eu inverti um pouco as fases, porque eu acho que hoje, depois de quase 2 anos de defensoria, eu consigo aproveitar mais da felicidade que é ser o que eu sonhei e tudo mais. Porque no início é uma mudança muito grande e a gente tem uma expectativa muito alta de que a vida, né, vai ser perfeita. Mas depois que passa, existem outras dificuldades muito grandes também. Então, assim, você se muda de estado, no meu caso, né? Sai da casa dos pais, tem novas responsabilidades, tanto em casa quanto no trabalho. E o peso da responsabilidade do trabalho chegou muito forte assim, em mim. Então, eu tinha muito medo de fazer uma coisa errada, eu tinha muito medo de prejudicar alguém, eu tinha muito desespero quando eu achava que eu não sabia aquilo e como é que eu podia fazer para ajudar aquela pessoa, ou então não tô sendo boa o suficiente. Nossa, eu achava que eu era uma péssima defensora. E ficava, meu Deus... Mas a gente entra sem experiência prática. Porque, exato, a gente entra sem efetivamente sabe a teoria, a prática nada. Então, mas isso chegou muito pesado pra mim. E eu acho que não só pra mim, conversando com os colegas que tomaram posse na mesma época, assim, todo mundo nessa mesma sensação de... eu não sou boa. Eu sou uma farsa. Não sei nada. A sensação que a gente não sabe nada é muito constante o tempo todo, sabe? Minha filha, quando eu entrei, me largaram na audiência, que eu não sabia onde sentar. Eu também. Porque no papel, é assim, o juiz, o promotor, o defensor, em igualdade, aqui distante, tá assim no papel. Aí eu entrei na mesa... Tava uma mesa alta, o juiz do lado do promotor e a mesa. Eu falei, e agora, porra, onde é que eu sento? Onde é que eu sento? Eu não tava assim no livro, não. Pois é. Não, qual o livro que ensina quais são as perguntas boas pra fazer na hora da audiência? Uma audiência criminal, que você fica... Vou perguntar isso aqui daqui a pouco. Tinha nem chat GPT na época. Pois é. Então, assim, foi muito caótico pra mim esse início. Então, depois que as coisas foram... assim, acalmando mais, foi que eu fui... Organizando a vida. Aí você acha seu apartamento, e aí não sei o que, tal. Aí vem uma felicidade absurda por estar finalmente ganhando seu dinheiro. Sentir que você efetivamente tá ali... já não tão burra quanto você se sentia antes. Vai conseguir fazer também as coisas que você queria fazer. Com aproveitar. certeza. Às vezes são coisas muito simples. No caso, eu voltei pra atividade física, que eu não tava sem fazer. Você disse que se casou, tem coisas simples que a gente quer fazer. Casei, pois finalmente pude... pegar uma praia num sábado de manhã, ao invés de ir pra salinha, né? Ter final de semana, incrível. Eu não sabia o que era ter um final de semana livre.
Assim, isso aí, uma amiga concurseira veio me visitar há um tempo atrás e a gente foi na praia final de semana. E aí a gente se reuniu com os meus colegas aqui, né? Na praia. E aí ela saiu falando exatamente: ai, amiga, que delícia, vocês se reúnem na praia no sábado, né? Eu fiz: final de semana de concursado, você pode ir pra praia no final de semana. Eu vou chegar lá e fez: vai, tá muito perto disso. Porque realmente é outra vida, a gente esquece quando a gente é concurseiro, que existe uma vida. Viu, Moacir? Ela disse que tava nervosa, não sei o quê. Viu como foi tranquilo? Foi maravilhoso. Mais ou menos. Não foi. Eu achei que você se soltou muito bem. Eu vou agora para as lições. Porque o podcast, a entrevista é lições de concurso. Por Nathalie. Então, eu vou dizer e você vai me confirmando, Gerson. Realmente, essa é a lição. Realmente, eu concordo com essa lição. Mas eu vou falar o que você me disse, viu? Tá bom. Obrigada. Faça o máximo de questões que puder. Lição 1. Confirmado. Lição 2. Estude para acertar questões. Sim, seja bem objetivo. 3. Foque na banca. Sim, importantíssimo. 4. Ter um cronograma a ponto é fundamental para não procrastinar. Perfeito. O cronograma ideal tem que envolver lei, jurisprudência, doutrina, revisão e questões. Sim. Estudo é trabalho. Trata o estudo como uma rotina de trabalho. Sim, essa aí pode ser bem... Né? Tem gente que não consegue lidar... Tem muita gente que, quando tem muito tempo, não consegue otimizar isso. Então, talvez lidar como um trabalho ajude muito. Ótimo. Se você só estuda 6 horas por dia, tá super ok, né? Tá. É muito bom estudar na salinha de estudos, por causa do ambiente, do silêncio, os amigos de concurso e a concentração. Perfeito. Time salinha, sou muito time salinha. Em salinha. Revisão por questões te faz evoluir. Muito. Faça a revisão na semana da prova. Faz diferença. Pra mim, fazia toda. Primeira fase é lei seca. Sim. E a última, meu vademecum, minha vida. Nathalie, muitíssimo obrigado. Obrigada pelo convite, Jéssica. Deixa umas palavras finais para quem está acompanhando, para quem está passando por esse momento de vida, porque as pessoas que assistem sempre veem quem passa aqui como um suporte, assim, uma inspiração, mas também um suporte para saber que ela também vai conseguir. O que é que você diria para quem está assistindo? Eu diria que qualquer pessoa, primeiro, pode passar, então não vamos endeusar quem está do outro lado, porque quem está do outro lado é uma pessoa comum, como qualquer outra, que passou por tudo isso. Então, acho que essa é muito importante. E não desistir, né? Porque aquele ditado de só não passa quem desiste, pra mim, é muito verdade. Então, assim, seguir, fazer o que tiver que ser feito mesmo, focar, dar prioridade absoluta no estudo. E é isso. Vai dar certo. Obrigado, viu, Nathalie? Obrigada, mais uma vez, viu? Gerson, valeu. E, pessoal, vou deixar aqui embaixo o resumo, tá? Desse bate-papo, as principais lições. Te vejo no próximo Lições de Concurso.